Olá, seres bípedes pensantes! Bem-vindo ao canal Geografia Libertária. Eu sou o professor Fábio Mello. E vocês já se perguntaram o que é geografia? Fica aí que vocês vão saber. Bom, então vamos lá. De onde surgiu essa ciência fantástica que é a geografia, né? Se eu contar um pouco de como eu entrei na geografia, que foi lá com meus 12, 11 anos que eu olhava os mapas e falava assim, quero ir para todos esses lugares, né? Como as pessoas vivem, como que é a paisagem de lá, né? Como são as praias, as montanhas. E essa curiosidade aí acabou me levando para essa matéria sensacional, nessa ciência sensacional que é a geografia. Mas como ela surgiu, né? Quando ela surgiu? É uma ciência muito antiga, é uma ciência que veio antes de Cristo, lá com Heródoto. E eu acho que ela começou antes ainda, tá? No meu consentimento. Eu acho que ela começou assim que os homens surgiram, né? Que o homem começou a se identificar com o lugar e utilizar do meio para se alimentar, por exemplo, né? Para se proteger, né? Então, desde os homens das cavernas lá, ah, já era feita a geografia, né? Só não sabiam o que faziam, mas já eram feitas. E essa geografia, ela veio sendo estudada durante, né, essas centenas de milhares de anos, até virar ciência aí no século XIX. Mas o que é, né, a geografia? E o que é o tal do espaço geográfico que tanto se fala na geografia, né, que é o objeto de estudo da geografia? Vamos ver agora? Bom, geografia, como muitos já devem saber, o geo vem de terra, o grafia de escrita da terra. Porque no início dessa ciência, ela era praticamente a descrição do seu espaço. Então o que eu vejo ali? Vejo uma árvore, vejo um rio, vejo uma montanha. Né? Até para as guerras era usado. E é usado até hoje. Então, de início, foi somente para descrição da Terra. E a ciência que estuda a Terra desde a Grécia Antiga, como eu citei, né? Depois veio os alemães, né? Falando de lugares e paisagens, que são outras duas definições, né? Outros dois conceitos importantes na geografia, que nós vamos ver aí nos próximos vídeos. E o estudo da região geográfica pelos franceses. Hoje falamos muito da relação entre o homem e o meio, da geografia crítica, né? Então o meio se relaciona com o homem se relaciona com o meio. E essa geografia complexa, não decoreba, né, que foi empurrada há muitos anos aí goela abaixo para a gente, ela é muito mais complexa do que era antigamente. E eu antigamente não estou falando muitos anos atrás, não. Coisa de 20, 30 anos atrás, tá? Essa decoreba que já foi a geografia e não é mais, né? E alguns caras são importantes, né? Eles definem a geografia de várias maneiras. Temos aqui o professor Aziz Absaber, temos aqui o professor Milton Santos e aqui Lablache. Né? Citei três, né, de centenas de milhares que foram e são importantes para a geografia. O professor Aziz falava assim, a ação de viajar que leva aí a descoberta e conhecimento, né, do meio, e assim a gente amadurece essa ideia dos processos de transformação que passa o mundo. Então, através da viagem, a gente consegue identificar as paisagens e ver as mudanças nessa paisagem, tanto humanas quanto naturais. Já o professor Milton Santos, ele já comentava que a geografia tem o poder que é dado pela geografia é a capacidade de entender a realidade que a gente vive, né, dessa relação que a gente vive. Bom, já Lablache falava que o Estado deve se planejar para apropriar esse espaço territorial dele, né? Considerando assim, conhecendo as características desse espaço, tanto natural quanto humana. Então eu citei aí três, né, de vários geógrafos que existe referente o que é ou o que deve fazer, ou que deveria fazer a geografia. Com isso, a geografia ela é uma ciência que engloba todas as outras ciências da Terra e humanas. Né? É uma ciência que vai englobar aí na geografia física, por exemplo, a matemática, a geofísica, a climatologia, a hidrografia, a biogeografia, só para citar algumas. E na geografia humana, ela absorve conceitos aí da história, da economia, da sociologia, da linguística, entre outras ciências que eu poderia citar aqui, uma lista infinita delas quase. Tá certo?
Então, o espaço geográfico, né, que a gente vai comentar agora, que é o principal objeto de estudo da geografia, ele nada mais é do que o palco da vida. É onde as coisas acontecem. Onde o resultado do espaço geográfico, o resultado, ele é um processo social. Ele é um processo social tanto do passado quanto do presente. E aqui nessa imagem a gente consegue ver bem claro, né, o processo social, a transformação dessa paisagem. E dentro desse espaço geográfico, nós temos aí alguns conceitos. Os conceitos bem falados na geografia, vocês escutaram bastante ou escutam bastante por aí. Para quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora. Que é a paisagem, né? Ela pode ser natural ou pode ser humanizada. A paisagem nada mais é que um retrato do que você vê. Então, o que você vê na sua frente é uma paisagem, é aquilo que está na sua visão. E essa paisagem, ela é modificada constantemente. Nós temos outro conceito importante que é o lugar. O lugar ele é definido como a identidade que nós temos referente a um determinado espaço geográfico. Então, por exemplo, o seu bairro. No seu bairro você conhece o cara da padaria, conhece o jornalista, conhece seu vizinho. Jornalista é ótimo, né? O jornaleiro. Conhece aí seu vizinho, conhece as praças que tem, as ruas que tem. Você tem uma identidade, você se sente bem naquele lugar. Né? Você ter uma identidade com o lugar é a definição de lugar na geografia. Tá? Então, essa identidade social é importante. Referente ao território, o território é um tema muito extenso. Tá? Aliás, todos eles a gente vai se aprofundar aí nos outros vídeos. Mas dando um resumão, o território, o espaço territorial, ele tem uma relação de poder e demarcação. Então ele não é só o espaço físico, mas sim uma demonstração, uma relação com o poder político e econômico que tem esse território. Né? O que eu posso retirar, o que eu posso extrair, como eu posso tratar esse território, né? Como eu posso transformar esse território. E aí nós temos também os problemas dessas transformações que podemos debater facilmente, vamos debater até em algumas lives aí que vamos fazer. E por último, dentro desse espaço geográfico, nós temos as regiões, né, que são nada mais é do que critérios sociais de divisão desse espaço. Então, tenho lá a América do Norte, tenho a América do Sul, né? Dentro do próprio Brasil, né, nós temos as regiões, aí, a divisão regional do Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Tá certo? Espero que vocês tenham bebido muito bem da geografia aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu joinha e aperte o badalugando aí para receber os próximos vídeos. Um beijo do Magro e até mais!